É importante os irmãos respeitarem o horário de volta, viu? Quando a gente começou aqui, eu acho que tinha 5 ou 6 pessoas. A irmã Conceição lá conseguiu, a gente foi falando vários números aqui, talvez a gente falou o seu, né? Mas eu acho que no terceiro, quarto lá, ela já foi o dela lá. Mateus 28, 19 e 20. Jesus diz para nós ensinarmos todas as coisas que Ele ordenou. Romanos 15, 14. Alguém pode ler esse texto? Romanos 15, 14. E eu mesmo, meus irmãos, tenho sido convencido a respeito de vós, de que também vós estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, capazes também de parar de molestar-vos uns aos outros. Muito obrigado. Olha que incrível esse texto. O apóstolo Paulo falando da igreja de Roma. Imagina se isso aqui é uma realidade para a sua igreja. Estou convencido de que a igreja lá no Maranhão está cheia de bondade. Está cheia de bondade. E está o quê? Plenamente instruída para fazer o quê? Fazer o quê? Aconselhar. Lembra que eu mencionei lá na primeira aula? As pessoas, até o século XX, a igreja desempenhava essa função. Depois, ela jogou para a sociedade fazer. Ela falou, nós não vamos fazer mais isso. Obviamente, não houve uma ação assim, direta, né? Mas nós não vamos mais cuidar de almas. Cuidem vocês. E aí, Paulo falando para a igreja de Roma, vocês são plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. Gálatas 6, versículo 1 e 2, fala, vocês que são espirituais, são salvos, vocês que são cheios do Espírito, vocês que andam no Espírito, vocês devem restaurar com mansidão aquelas pessoas que estão com seus fardos pesados. Efésios 4, 11 a 14, quem pode ler? Ele mesmo deu uns aos outros apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plena de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento e doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Muito obrigado. Deus deu dons. Entre esses dons, Deus deu o dom de pastores. E o fim, o objetivo desse dom do pastor é o quê? Versículo 12. Preparar os santos para a obra do ministério. Então, qual o seu dom? Qual o seu chamado? Cabe ao pastor te preparar nisso. Cabe ao pastor preparar um jurista para ser um jurista cristocêntrico. Um administrador ser um administrador cristocêntrico. Um médico ser um médico cristocêntrico. Um professor da mesma forma. Efésios, deixa marcado Efésios 4, Efésios capítulo 1, versículo 9. E ele nos revelou o mistério da sua bondade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Qual propósito? Versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Todas as coisas devem apontar para Jesus. E tristemente as igrejas hoje não estão apontando para Jesus, estão apontando para o homem. Quanto mais as profissões, quanto mais os aconselhamentos. Então Deus deu dons para algumas pessoas para serem especialistas de Bíblia, para poder ler as pessoas, entender as pessoas, preparar os santos para a obra do ministério. Deus não está preocupado com cargos, Deus está preocupado com dons, o exercício dos dons para a glória de Deus e para o bem das pessoas. Então os pastores devem equipar os santos para a obra do ministério. A ideia de equipar aqui é consertar o osso quebrado. Então vai ter momentos que você não vai gostar do pastor, mas o teu único raciocínio deve ser, ele está falando da Bíblia, ele está fazendo isso para a glória de Deus, então cara, eu tenho que baixar a cabeça e obedecer. Não porque ele é o pastor, mas é que ele é um discípulo de Jesus que está
sendo usado por Deus para formar em mim a imagem de Jesus. Todos nós temos áreas que necessitam de mudanças. Todos nós. Tem um livro aqui, que na minha opinião, assim, é super leitura obrigatória. Até antes desse outro aqui. O nome desse livro aqui, ó, Instrumentos nas Mãos do Redentor. Aí o que ele diz embaixo? O subtítulo dele, você fala, eu quero ler esse livro pelo subtítulo dele. Olha o que ele diz. Pessoas que precisam ser transformadas. Quem precisa ser transformado aí diz amém? Amém. Pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. Pastor, você parece bem. Pastor precisa ser transformado. E ele vai ajudar outros a serem transformados. Nós somos simplesmente instrumentos nas mãos do Redentor. É isso que nós fazemos. Então nós vamos ajudar as pessoas nesse processo de transformação. Gente, Deus não chama a pastor para ser um cara legal, tá? Amém. Você gosta de pastor? Ah, ele é legal. Deus não chama a pastor para ser um cara legal. Deus chama a pastor para ser fiel a Deus, administrando a palavra, cuidando do rebanho de Deus. Nós precisamos aprender a fazer avaliações pastorais à luz da palavra de Deus e não à luz da sociologia, não à luz de conceitos seculares. Fazer análises pastorais à luz do que Deus estabeleceu na Bíblia. Ele está desempenhando bem a função dele? Eu não gosto de pastor, ele me visita. Deus mandou ele visitar, irmão? Não mandou. Mas ele está cuidando de você, ele está cuidando da sua família? Tá. Quando eu precisei, ele ajudou. Quando eu precisava de aconselhamento, ele deu. Ele ajudou. E olha que interessante. Recai sobre nós um fardo grande, né? O bom pastor, quando a ovelha está desgarrada, ele vai atrás dela, etc. Legal. É a nossa função como discípulos de Jesus, cuidar das pessoas. Mas as pessoas, elas entram em problemas, elas caem nos vales, nos buracos, e elas ficam lá esperando o pastor chegar lá, não é? Mas Tiago diz, se tem alguém doente, o que ele deve fazer? Chamar quem? Os presbíteros da igreja. Quem está chamando os presbíteros da igreja? Quem está precisando. Nós não temos a obrigação de saber tudo o que acontece na sua vida. Se você não fala, ninguém vai saber. Então é sua obrigação. A ovelha que mais berra, mais ganha pastoreio. O pastor só vai na casa do outro. Sim, o outro está berrando, o outro está pedindo, o outro está falando, pastor, me ajuda no casamento, pastor, me ajuda nas emoções, pastor, me ajuda nas finanças, pastor, me ajuda na profissão, pastor, me ajuda nos filhos. Ele vai estar lá toda semana porque alguém está falando, eu sou doente, eu preciso ser cuidado. Mas você não berra. Você não pede ajuda? Nosso dever é ir, obviamente. Mas também do outro lado, a ovelha tem que berrar. Nós meu Deus, foi gravado isso. Pastor, me perdoe pelo trabalho. Eu falei, mano, eu tenho 2 filhas, tenho 2 esposas, tenho uma casa, você só tem que dar trabalho mesmo. Tem que ser. Esse negócio de querer dar trabalho para pastor, tem que berrar. Tem que berrar. Ok? Então Deus chama pastores para pastorear, não para ser um cara legal, vai ser um cara útil. O pastor tem que ser útil. Está pregando e está aconselhando, desde por satisfeito. Mas a gente precisa de um administrador na igreja, a gente precisa de um gestor. Contrate um gestor. Contrate um administrador. O pastor vai cuidar de gente. O pastor não tem que se preocupar se tem sabonete no banheiro, né? Se a vassoura está toda assim, ali ganhada lá, vai ter que comprar outra. Isso aí qualquer irmão pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. A função dos pastores é ajudar outros crentes a arrumarem as suas vidas para serem frutíferos. Colossenses 1, 24 a 29, quem pode ler? Colossenses 1, 24 a 29. Agora, Perdão, 28 e 29. nós proclamamos, advertindo e ensinando a cada um da sabedoria, para que apresentemos todo mundo respeito de Cristo. Para isso eu me esforço conforme a sua força, que atua toda
Paulo, muito obrigado. Nossa missão como discípulos de Jesus é proclamar, divertir e ensinar a cada pessoa. Cada pessoa que falar assim, eu preciso de ajuda, nós vamos proclamar Cristo, nós vamos ensinar para que essa pessoa, e a gente vai fazer isso com sabedoria, para que ela seja apresentada perfeita em Cristo. Lembra o nosso padrão de normalidade? O padrão de normalidade é Cristo. Deus, não precisa mexer na gravação aqui, não tem problema. Deus se ofende com aquelas pessoas que andam só assim, ó, só pisando, não pisando nas linhas. Deus se ofende? Hã? Você conhece as pessoas assim? Que andam e não pisam nas linhas? Como a sociedade chama isso? Ó, Deus se ofende com isso? Não é problema. Mas o mundo fala que é um problema. O mundo fala que é anormal. Não é normal andar assim. Nossa preocupação não é essa. Nossa preocupação é, irmão, isso está te impedindo de amar Deus e amar o próximo? Eu não consigo pisar na igreja, é muita lista. Então é um problema. Você precisa aprender a amar Deus e amar ao próximo. Agora a gente vai cantar. Não, mas eu me dou bem com isso. Eu vou só pisando aí. Beleza, então, vida segue. Apresentado o nome perfeito, né? Meu filho não para, meu filho é agitado, tá? Ele está pecando, ele desobedeceu uma ordem sua, aí ele desobedece. Então nós temos um problema, desobediência. Mas aí olha que interessante, eu li uma vez ouvi uma professora Dulce, casada com o pastor Paulo Santana, casal muito especial. E ela disse uma frase uma vez em alguma palestra dela, ela disse o seguinte: nós precisamos tomar cuidado com os nãos que nós falamos para os nossos filhos. Porque na medida que você fala não, faça isso, você deu uma ordem. E se ele quebrar aquela ordem, ele está pecando. Beleza? Por isso a gente precisa tomar cuidado com os não. A gente está no culto e a gente fala assim, ó, não levanta da cadeira. Ele levantou. Desobedeceu? Sim ou não? Sim. Pecado ou não? Sim. Sim. Desobedeceu o pai. Mas quem foi insensato na história? O pai. O pai? Fala, filho, não é problema levantar, pode deitar no chão se você quiser. Mas os irmãos, deixa os irmãos. Estou ocupado os irmãos. Eu falo o culto inteiro embaixo da cadeira, não tem problema. Ele está pegando? Não está pegando, está quietinho, está até dormindo a criança. Deixa ele. Aí a gente começa a falar, não fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Mas nós estamos sendo sábios nesse processo de formar Jesus na vida dele, dessa criança. Então nós precisamos entender o que é problema, secularmente falando, e o que é um pecado. Pecado nós queremos tratar. Problemas aí, problema não pisar na linha, beleza, não é um problema isso. Dá para viver dessa forma, ok? Tem problema, tem dificuldades? Vai ter dificuldades, mas Deus foi desonrado por causa disso? Não necessariamente, ok? Então nós vamos ajudar as pessoas para elas serem maduras em Cristo. E Paulo fala, é muito legal aqui, que ele fala, esse é o motivo de nós lutarmos e nós trabalharmos duro. Ao vir para o Maranhão, dar esse curso de aconselhamento aqui, eu até mencionar isso, mas antecipando, né? Ao ministrar esse curso, sabe o que é muito provável que aconteça? Muito provável que aconteça? A minha agenda, ao invés de diminuir, a minha agenda vai acontecer o quê? Vai aumentar. Mas como que eu faço isso? Não é aquilo, né? O Luiz Onés, a gente te chamou aqui para diminuir os problemas. Agora apareceu o dobro de problemas. Sim, porque a gente começa a mexer. Quando a gente começa a limpar a casa, o que acontece? Vai bagunçando, é isso que deve acontecer. Vamos administrar isso. Então o que vai acontecer na agenda? Vai aumentar. E aí até uma irmã perguntou assim, qual que é o custo, né, para o aconselhamento? O custo é 0,800. Porque o que nós recebemos de graça, nós vamos dar de graça. Ajudar pessoas, nós vamos ajudar de graça. Aqui é um curso técnico. Aqui a gente está falando de técnico. E você está sendo abençoado. Você fala, gente, eu vim para cá para ajudar os outros, eu preciso ser ajudado. Não é verdade? Pessoas que precisam de transformação, ajudando pessoas que precisam ser transformadas. Então a gente sai daqui e fala, não, acho que eu preciso me preparar melhor. Eu preciso. E Deus vai colocar pessoas na sua vida. Então nós vamos trabalhar, nós vamos lutar, nós vamos nos esforçar, isso vai nos cansar.
mas nós faremos isso para a glória de Deus. Colossenses 3,16 é muito legal esse texto que fala: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Colossenses 4,18: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Como que a gente vai consolar alguém? Com as palavras de Deus. Oi? Posso? Entendeu? Agora quer aparecer na foto, né? 1 Tessalonicenses 5,11: exortem-se e edifiquem uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,14: advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos. Lembra aquilo que a gente falou de depressão? Depressão já é um termo complexo, já tem muitos elementos nessa palavra. Segundo os psicólogos aí, né, as pessoas que estudam, eles falam assim: a gente deveria isolar os sintomas para poder tratar. Visto que não isolou, a gente tem que tolerar esse termo aí. Então, vem depressão, você fala: o que a pessoa quer dizer quando ela fala que está deprimida? Você tem que entender o que ela está querendo dizer com isso, né? E aí, mas vamos dizer que ela está no aspecto aí de desânimo. Deus nos chama para confortar os desanimados. Aquelas pessoas que estão fracas, elas devem ser auxiliadas. Hebreus 3,13 fala: encorajem-se uns aos outros. E Tiago 5,16, muito incrível esse texto. Vamos ler juntos? Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Confessar os pecados traz cura. Confessar o pecado traz libertação. Confessar o pecado nos liberta. Lembra uma frase que eu mencionei para os irmãos, falei para os irmãos anotarem? Não preciso esconder de ninguém quem eu sou, porque a cruz já revelou. Eu tenho um conceito comigo: nada a provar, nada a perder, nada a esconder. Eu não tenho nada a perder, não tenho nada a ganhar, não tenho nada a perder. Já fui crucificado com Cristo. Mas e isso aqui, isso, aquilo? Não tenho nada a esconder. Vida livre aberta. E esse pecado não é esse que você praticou? Pratiquei, me arrependi, sofri as consequências. Não tenho nada a provar para ninguém, porque a cruz já revelou. Então não estou preocupado com a pesquisa de popularidade, né? Não sou candidato a presidente de nada. e um cuidado que a gente deve ter, é justamente essas questões de eleições, não apenas eleições partidárias, né? Mas até mesmo eleições na igreja. Um pastor deve servir não porque ele foi eleito com a maioria de votos. O pastor deve servir se ele está qualificado biblicamente. Se ele está qualificado biblicamente, que ele sirva na igreja enquanto ele assim estiver. Perdeu a qualificação bíblica. Perdeu a qualificação. Pode ser um grupo que seja a minoria da igreja. Mas se estiver com a Bíblia, falar assim: pastor, você não está mais qualificado para estar nos pastoreando. Não, mas eu ganhei o número de votos. Beleza, coisa humana. A Bíblia é superior às questões humanas. Então, à luz da palavra de Deus, nós devemos obedecer à palavra de Deus. A palavra de Deus que vai guardar o povo de Deus, né? Então, confessar os nossos pecados uns aos outros, orar uns pelos outros para nós sermos curados. Confesse os pecados. Eu sei que você tem pecado. Eu sei, porque a Bíblia diz que você é pecador. E eu sei que você talvez já praticou pecados vergonhosos na sua vida. Você já não é um pecador aí de 2, 3 anos. Você já é um pecador de 30, 40, 50 anos. E talvez já houve coisas vergonhosas que fizeram com você. Confesse os pecados. E você vai encontrar cura. Perdoe os seus ofensores. Você vai ser curado. Perdoe. Então, se nós fizermos isso, nós encontraremos a cura. Essa é a importância da igreja no papel do aconselhamento. Você viu quantos textos? Ok? Agora a gente vai entrar na aula 2. Depois dessa rápida introdução de ontem e hoje, brincadeira, foi a aula 1, tudo isso aqui. Agora a gente vai entrar na aula 2. Quem governa o homem e por que ele faz o que ele faz? Vamos começar agora os desdobramentos. Se você não ficou bravo comigo até agora,
quente. Prato quente, Aí é com Deus, irmãos, com Deus. Estou bem tranquilo. Gênesis 2:7. Agora, quem governa o homem e por que ele faz o que ele faz? Gênesis 2:7. Quem pode ler? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser água depois. Deus formou, muito obrigado, Deus formou o homem do pó da terra. O ser humano é um ser criado, ele não é animal, lembra? Não é animal, o ser humano é um ser que foi criado por Deus, ele não é fruto de um processo de acertos ou erros, não viemos do macaco, Deus nos criou do pó da terra. Por ser pó, o homem vai compartilhar fragilidades. Ser humano é ser frágil. Ok? Isso nos ajuda no aconselhamento. A gente não é super-homem e as irmãs não são Mulher Maravilha. Ser humano é ser frágil. Nós vamos ter dificuldade. Vai ter horas que vai acontecer com a gente algumas coisas e fala, por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou sentindo isso? Ok? E por virmos do pó, nós temos vários elementos da terra no nosso corpo, isso é muito interessante. E aí faz muito sentido em 2 Coríntios 4:7, que diz que nós somos vasos de barro. Somos vasos de barro, nós somos frágeis, ok? Nós não somos insubstituíveis. A igreja não é nossa, é a igreja do Senhor Jesus. As ovelhas não são nossas, as ovelhas são de Jesus. E hoje nós estamos aqui, amanhã nós não estaremos, e o reino de Deus vai continuar avançando. Ok? Então todo o foco é voltado para Deus. E a mulher, ela foi formada da costela de Adão. Ok? O homem, o que é o homem? Qual é a composição do ser humano? Versículo 7 diz que Deus formou o homem do pó da terra. Deixa eu só abrir aqui. Então o Senhor Deus formou o homem. Lembra Gênesis, origem? Lembra o povo do Egito sem identidade, sem fé, sem costume? Lembra tudo isso? Moisés escreve para falar para eles aonde eles vieram, como que eles eram, qual era o plano de Deus, ok? Então essa é a primeira informação da composição do homem. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O homem era barro e Deus, você conseguiu ver aqui o ar? Viu? Você viu? Não viu, né? Porque o ar aqui, ó, né? Como se a gente fosse imaginar aqui acontecendo, o imaterial, ok? Matéria, o homem do pó, e Deus chega nele, ó, soprou alguma coisa que entrou no homem. A Bíblia chama do que aqui? Fôlego de vida. A Bíblia chama de alma. A Bíblia chama de espírito. A Bíblia chama como? Ok? E aí esse homem, né, está sendo formado ali, se tornou o quê? Alma vivente. Ok? Então, o material e uma parte imaterial, vou usar bastante essas palavras, parte material e uma parte imaterial, se tornou um ser vivente. Que a gente pode dizer um corpo almatizado ou uma alma corporizada. Ele é um ser vivente, é uma coisa só, ok? O ser humano é uma coisa só, ele é um ser vivente. Esse ser vivente tem barro e esse ser vivente tem fôlego de vida. Quando junta essas duas coisas, ele se torna um ser vivente, ok? As escrituras mostram o homem então como uma unidade, no qual o corpo físico e a sua parte não física funcionam juntas. Essas atividades são organizadas, são realizadas, executadas pela pessoa como um todo, ok? O meu corpo pecou. Não, o meu corpo não pecou. Quem pecou foi o Onés. A minha alma pecou. Não, quem pecou foi o Onés. As coisas, as tarefas são executadas no homem como um todo. O ser humano, então, ele é uma coisa só. Ele é um ser uno. Precisa entender isso. O ser humano é um ser uno. Era barro, Deus soprou fôlego de vida. E então,
Ok? Então veja a interação dessa unidade. Eu vou pedir para um irmão ler. Vamos fazer o seguinte: primeiro todo mundo anota os textos, porque eu sei que os irmãos vão querer ver isso depois. Provérbios 3, 7, 8. Provérbios 15, 13. 3, 7, 8, Provérbios 3, 7, 8. Provérbios 15, 13. Provérbios 15, 30. Provérbios 16, 24. Provérbios 17, 22. Provérbios 18, 14. Salmos 32, versículo 3. Certo? Um irmão levanta a mão para ler Provérbios 3. Levanta a mão aí. Ou melhor, vamos ler e a gente vai refletir. Provérbios 3, 7, 8. Alguém lê? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Muito obrigado, o ser humano é um ser uno. E que esse texto está dizendo que se eu temer ao Senhor, o temor ao Senhor é imaterial, sim ou não? O temor ao Senhor é imaterial, mas isso ele vai resultar em quê? Saúde física. Olha a interação. Provérbios 15, 13. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Muito obrigado, está vendo a interação? As duas partes elas funcionam juntas. Se o coração interior, quando a gente falar coração, a partir de agora, como sempre foi, mas especificamente, quando a gente falar coração, a gente não está se referindo ao órgão, a gente está se referindo à parte interior do ser humano. Quando o coração da pessoa está feliz, como o rosto dela fica? Está alegre, está feliz. Olha a interação, Provérbios 15, 30. O olhar do ator dá alegria ao coração, e as boas notícias revigora os ossos. Eita, as boas notícias, obrigado. As boas notícias fazem o quê com os ossos? Revigoram os ossos. Eu sempre fui pobre. Fui pro seminário, tinha computador, né? E aí tinha que fazer um trabalho lá uma vez, aí tinha um colega meu português que ele tinha um computador. Na época dos laptops estava começando, ele tinha mais antiguinho ainda, que era, não sei se os irmãos lembram, quem teve, era uma caixinha, ele era antigo assim, ó, uma caixinha de laptop, era muito legal. Me empresta? Não, não posso emprestar, porque vai dar problema em português. Insisti tanto ele que ele emprestou, fazendo trabalho. E eu aqui, ó, a tomada lá, e imagina o fio vindo aqui, subindo aqui na mesa. E eu no quarto, mais 3 caras. Aí alguém ia passar, cuidado do fio. E alguém voltar com o fio, cuidado do fio. Cara, eu fiquei assim o tempo inteiro. Eu incomodei tantos caras, cuidado do fio. Eu falei, agora eu acho que eles já entenderam que tem um fio aqui. A única vez que eu não falei nada, o filho de Nabucodonosor chutou o fio. Caiu aqui, ó. É coisa de cena de filme, assim, né? Você vê o computador saindo. Liguei a tela, não estava funcionando. Não tive o piripaque do Chaves. Quem é que eu vou falar pro sábado? Português. Fui lá, falei com ele. Se viram, né? Se viram. Ah, fiquei mal. Na época, R$25 valia alguma coisa. Era R$25 que eu tinha para passar um mês. Era o que sobrava. O aluguel, a mensalidade, eu acho que era R$800. Então era R$25 assim, para R$1 para cada dia, sabe? Aí uma loucura. Vou pagar uma tela de computador. Fiquei mal. Aí começa, como é que eu emprestava eles? Por que você não avisou, tal, não sei o que, né? E aí eu fui procurar um professor chamado Yohanes, lá, um homem muito piedoso. E aí eu fui, Yohanes, aconteceu isso, cara, não tem dinheiro, cara, é complicado. E ele ficou falando algumas coisas para mim, citou alguns versículos. E aí chegou uma hora e eu a cabeça abatido, com o computador assim, abatido, falei, não sei o que eu faço agora. Aí uma hora ele falando. É que nem aqui, às vezes eu estou falando, e aí tem alguma coisa que, pum, pegou o teu coração.
O que você falou? Abatidos, mas não resolveu. Eu não sou um animal. Eu não sou, como se fosse aquela irmã, né, falando, eu não sou um animal. E eu entendi, abatidos, mas não destruídos. Eu vou lá para o centro, peguei o ônibus. Pouco dinheiro que eu tinha, entrei no ônibus, fui lá, quero arrumar esse computador aí, que não sei quanto que vai ficar, mas eu vou pagar. Botei lá o computador para consertar, acabei não pagando, eu acho que deu perda total e ele acabou perdoando a dívida. Ô homem de Deus, aquele homem lá, né? Mas foi impressionante que a boa notícia, né, que é a palavra do Senhor, revigora os nossos ossos. Irmãos, eu estava curvado, a minha alma estava curvada, o meu corpo estava curvado, eu conversava com ele de cabeça baixa. A boa notícia revigorou os meus ossos. Você que luta com depressão, ou você que ajuda pessoas com depressão, duas palavras são fundamentais no processo de restauração. Duas palavras: reagir e esperança. A pessoa com depressão, ela precisa conseguir reagir às circunstâncias que estão sobre ela, e ela precisa ter esperança. Se ela perde a esperança, ela entra em depressão. E aí, uma vez foi feita uma reportagem aí no Globo Repórter, se não me engano, sobre depressão. Eles entrevistaram uma mulher, não sei quem viu essa reportagem, uma mulher cujo marido estava na cama, ele não teve alguma doença, alguma coisa que aconteceu, ele na cama, eles com uma filhinha pequena, da idade da filha de vocês, né? Uma filhinha lá, e aí fizeram a reportagem com ela. Ela não conseguia trabalhar porque precisava cuidar dele. E aí ela estava em depressão e a guriazinha já havia sido rotulada como depressão também. Por que elas estavam passando por aquilo dali? Porque ela não estava conseguindo mais reagir e ela não tinha mais esperança. Ela olhava para o marido e falava assim: eu não quero que ele morra, eu amo ele. Mas do jeito que ele está aqui, ele vai viver 120 anos também. E eu vou ficar aqui nesse cubículo de casa cuidando dele. Então eu olhava para o futuro, não tinha esperança de um futuro melhor. Ela olhava para o futuro e falava: eu vou viver mendigando, vou viver dependendo das pessoas. Eu não consigo trabalhar, não consigo ter recurso. Eu não consigo sair desse quarto aqui porque meu marido precisa. E com isso a minha filha fica junto. Então ficavam os três quase que chorando o dia inteiro no quarto. Então quem luta contra a depressão precisa um processo de reação, ela precisa reagir em pequenas reações e ela precisa também ter esperança. E aí entra com a gente. Esperança é conosco. Esperança é com o povo de Deus. Esperança é abrir a Bíblia e olhar o final da história. Então aquela frase vazia lá, né? No final vai dar tudo certo. No final escatológico vai dar tudo certo. Mas aqui nessa terra, meu irmão, aqui é aflição. Aqui é luta, aqui é batalha. Mas no final, a gente já olhou Gênesis, né? Já lemos Apocalipse. No final vai ter um reino maravilhoso, onde Jesus vai reinar. E lá não vai ter nenhum tipo de dor, sofrimento, morte, porque chega a hora que já vai ter passado. Então aguenta firme, meu irmão, aguenta firme. Daqui a pouco o juiz vai vir no final da partida. E aí a gente vai estar no estado permanente. A boa notícia revigora os ossos. Provérbios 16, 34. 16, 34, 24. As palavras agradáveis são como um vaso de mel, são doces para a alma, trazem cura para os ossos. Obrigado. Provérbios 15, 22. 17, 22. Coração alegre é de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. O espírito abatido vai fazer o que com físico? Secar os ossos. Vai secar os ossos. Você já viu alguém com depressão, um estado elevado? Uma pessoa está? Ela fica ressecada. E é interessante quando a pessoa ela é curada pela palavra, né? Ela é liberta, você vê o semblante dela. Estou bem, estou feliz, estou tranquilo, estou confiante. E os problemas são maiores, mas eu aprendi a reagir aos problemas. Provérbios 18, 14. O ânimo do homem o sustentará a sua enfermidade, mas o deprimido, quem o levantará? O espírito do homem o sustenta na doença. Muito obrigado. Eu tive 3 pessoas que eu conheci que sofreram demais. Uma dessas irmãs, ela está no
Esse câncer trouxe muitas dores ao seu corpo, muitas dores, era de encostar nela, doía, e ela morava num espaço que era metade desse palco aqui. Ela, o marido e 3 filhos. O marido era alcoólatra, batia nela, eles moravam numa casa que não tinha nem terminado, não tinha nem reboco, o telhado super baixo, zinco, né? Zinco não, é aquela telhinha pequenininha assim, não, brasilite, aquela ainda pequenininha, sabe? E eles batalhando para construir na frente, o marido alcoólatra, batendo nela, e aí quando a gente ia visitar ela falava assim, eu não tenho do que reclamar, eu estou bem com meu Jesus. E aí ela foi piorando. A gente ia lá fazer serenata para ela, ficava com ela, e toda vez, irmãos, ela falava, eu não tenho do que reclamar, eu estou bem com meu Jesus. E a gente olhava para aquela situação, para chegar na casa dela, era uma ribanceira, uma casa pequena, quente, os filhos, o marido não crente, ela olhando para os 3 filhos, ela sempre falava, não tenho nada do que reclamar, estou feliz com meu Jesus. Ela foi para o hospital, enquanto ela pôde falar, ela falava, não tenho do que reclamar, estou feliz com o meu Jesus. O espírito do homem o sustenta na doença. A convicção que ela tinha internamente em Jesus a sustentou na doença. Uma mulher que sofreu demais, hoje já está na glória. Veja a interação de todos esses textos, aquilo que é físico e aquilo que não é físico. Salmos 32, 3. Muito obrigado. Enquanto eu escondi os pecados, os meus ossos definhavam, né? Meu corpo definhava de tanto gemer. Veja a interação desses textos aí, ok? Depois eu gostaria, eu ia ler aqui com os irmãos, mas devido ao tempo, ou melhor, vamos ler. Salmos 38. Olha os sintomas aqui. Salmos 38. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está o quê? Doente. Não há saúde nos meus ossos por causa dos meus pecados. Os pecados salmistas fizeram o corpo dele o quê? Adoecer. Ele adoeceu fisicamente por causa dos pecados. Olha o versículo 6. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O que ele está tendo aqui agora? Abatimento. Antes, não vamos usar esse termo ainda. Alguém falou depressão, a gente não vai usar esse termo ainda. Mas ele está sentindo o que agora? Abatido. Olha o versículo 8. Sinto-me muito fraco. O físico dele, totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. O que ele está sentindo agora aqui? Angústia. Olha o versículo 10. Meu coração palpita. O que ele está sentindo aqui? Arritmia. O coração dele está disparando. Olha o versículo 11. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. O que está acontecendo com ele? Ele está abandonado, ele está sozinho. Veja o versículo 17. Estou a ponto de cair. O que ele está passando aqui? Por uma exaustão. Estou a ponto de cair, eu não aguento mais andar, eu vou cair, ok? Está vendo todos esses elementos aqui? Alguém já mencionou ali, a gente poderia usar aqui e falar, o salmista está passando por um processo de depressão. Ele pode estar passando também por um processo de burnout, né? Estou a ponto de cair, não aguento mais, estou tremendamente abatido. Ele pode estar passando por um processo de estresse. Veja que esses termos, esses rótulos que chegam, a gente precisa analisar o que a pessoa está sentindo. Porque aquilo que ela está sentindo, nós temos na Bíblia, a revelação da Bíblia ela é suficiente para nos ajudar a cuidar da pessoa. Mas se ela vem com um rótulo depressão, a gente vai procurar depressão na Bíblia, a gente vai achar? Não. Fala para mim um pouco dos seus sintomas. O que está acontecendo com você? A Bíblia fala bastante o que você está sentindo. A Bíblia fala bastante o que você está passando. Vamos analisar esses textos? Estou enfrentando medo, estou enfrentando culpa,
tem barro e tem fôlego de vida, tá bom? E aí, nessa parte imaterial, na parte imaterial do ser humano, quais palavras que a gente poderia usar para essa parte imaterial? A primeira a gente já usou em Gênesis, que é fôlego de vida. Parte imaterial, que outras palavras a gente poderia usar? Vou fazer inverso para ficar mais fácil. A nossa parte física, ela tem quantas partes? Quantas partes? Nossa parte física. Parte física. Quantas partes? 3, cabeça, tronco mesmo. Mas vamos mais prático ainda, mais específico ainda, melhor dizendo. Nosso corpo tem o quê? Parte de matéria.